Boa noite, senhores. Estamos aqui para mais uma Educação Continuada. Aula referente à formação de cirurgia geral do Hospital São Francisco, Hospital Regional de Betim, dos internatos cirúrgicos do UniBH, Faculdade de Ciências Médicas, Faculdade de Barbacena e outros. Hoje, no módulo de cuidados paliativos, a gente vai estar falando de uma situação bastante interessante, pensando principalmente no paciente paliativo oncológico, que são as vias alimentares, né? É um tema de muito relevância para o cirurgião, porque, como eu costumo dizer para os residentes, a obrigação do cirurgião com a nutrição do paciente, ela está literalmente ligada, né, e intimamente ligada ao sucesso terapêutico do paciente, né, com a cirurgia, e também intimamente ligada às situações com as quais a gente possa fazer o manejo de alguma continuidade do tratamento oncológico. Desculpa. Portanto, a nutrição ela passa a ser não somente uma obrigação, mas também um dever do cirurgião para que o paciente, né, ele esteja bem no segmento do cuidado ou do tratamento e o cirurgião, ao mesmo tempo, ser conhecedor de todas as vias. Hoje a gente vai fazer um apanhado bem rápido das vias, das complicações, das possibilidades. Por vezes eu vou tentar articular algumas das pessoas aqui possam se expor também a conversar um pouquinho a respeito dessa experiência, que é uma relação em que no dia a dia, quem trabalha com a cirurgia oncológica, cuidados paliativos, né, tem que se antever para que não tenham problemas com os pacientes. Então, a gente vai fazer um mutirão, peço que todos possam se focar aí, né, nas situações dos temas, na restrição do tempo, porque a gente deve ter mais ou menos 6 exposições, eu queria que ninguém passasse por cima do horário para que a gente pudesse comentar. Então, a primeira aula vai ser apresentada pela Daniela. Daniela é residente do primeiro ano do Hospital São Francisco. Dani, você me escuta? Dani? Dani, você me escuta? Turma, alguém aí não está me escutando? Estamos sim, a Dani estava ligada, mas não sei o que foi que aconteceu. Eu estou escutando também. Estamos ouvindo normalmente, doutor. Então, vamos tocar adiante, né? Se a Dani, a gente não consegue falar com ela, vamos para adiante com a segunda apresentação. Então, eu vou pedir ao senhor Breno Rupper, R2, Dr. Rupper, do Hospital São Francisco, para continuar a apresentação e depois a gente volta para a Dani. Boa noite. Vamos lá? Vamos lá. Espera só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Doug, me desculpa, já voltei. Meu computador desligou. Todo mundo está vendo minha tela? Sim. Boa noite a todos. Meu nome é Breno, sou R2 de Cirurgia Geral do Hospital São Francisco de Assis. O chefe da nossa equipe de cirurgia é o Dr. Marcelo Girundi, Dr. Rodrigo Faria é o chefe da residência médica e o Dr. Igor Michali, que é o chefe do programa de educação continuada e da oncologia cirúrgica. Eu fiquei responsável por apresentar 2 artigos sobre jejunostomia. Vou tentar ser bem breve, tá? Tentar passar para vocês os pontos principais desses 2 artigos. O primeiro artigo é sobre uma meta-análise de jejunostomia versus sonda nasointeral para nutrição interal pós-esofagectomia. É um artigo chinês, publicado em 2021, um artigo bem recente. Uma introdução rápida do artigo, o câncer de esôfago por si só já apresenta alto risco de malnutrição, até 80% desses pacientes vão apresentar
algum grau de desnutrição, e esses pacientes vão, inclusive, ter esse grau de desnutrição agravado pós-trauma cirúrgico, né? E, inclusive, também pelas alterações anatômicas do trato gastrointestinal realizadas na cirurgia, né? Então, para isso, é de extrema importância que a gente inicie passe para esse paciente uma nutrição pós-operatória, né? Dentro das duas opções que a gente tem, o de interal e parenteral, a gente sempre vai, inicialmente, preferir a interal, né? E as opções que a gente tem para a nutrição interal seria a jejunostomia, a sonda nasointeral e até mesmo a via oral, né? Que o estudo Nutriente 2 até demonstrou a segurança da via oral nos pacientes pós-operatórios, apesar de que não vai ser a via de escolha no caso, por causa que esses pacientes não vão apresentar um aporte calórico adequado apenas com a via oral, né? Então, o artigo traz o questionamento da jejunostomia versus a sonda nasentérica pós-esofagectomia. Qual que seria a melhor indicação nesse caso, né? E dentro do contexto que a gente não apresenta ainda nenhum estudo, até então não apresentava nenhum estudo, nenhuma meta-análise, né, sobre esse assunto, nesse contexto específico, esse estudo traz aí para a gente a comparação entre os dois. Então, o desfecho primário do estudo seria a pneumonia pós-operatória, o secundário seria o tempo de internação hospitalar, obstrução intestinal, deslocamento do catéter, deiscência anastomótica, complicações pós-operatórias gerais e albumina pós-operatória. De mais de 2.000 estudos analisados, apenas 10 estudos foram selecionados para a meta-análise, e nesses estudos foram divididos os pacientes em 2 grupos, né? Grupos de pacientes submetidos à jejunostomia, mais de 1.531 pacientes, e o grupo de pacientes com sonda nasointeral, 1.375 pacientes. Dos resultados, então, relacionado ao desfecho primário, a pneumonia pós-operatória, a jejunostomia demonstrou um menor risco para desenvolvimento dessa condição, comparando aí com a sonda nasointeral, incidência de 17,5% versus 23,9%, e a principal hipótese e causa dessa diferença significativa entre os 2 grupos seria que os pacientes com sonda nasointeral apresentam maior irritação na nasofaringe, né? Consequentemente, podendo ocasionar um refluxo, e esses pacientes podendo aspirar e causar uma pneumonia aspirativa, né? Coisa que geralmente os pacientes com jejunostomia não estão sujeitos. A jejunostomia também, os pacientes submetidos à jejunostomia tiveram menor tempo de internação, e a sonda nasointeral também apresentou maior incidência de deslocamento do catéter, sendo aí acrescida essa ocorrência, principalmente a tosse severa que pode ocorrer nesses pacientes. Complicações pós-operatórias gerais, deiscência anastomótica e albumina pós-operatória não tiveram diferença significativa entre os 2 grupos. E, no caso da obstrução intestinal, essa sim apresentou maior risco nos pacientes submetidos à jejunostomia, com incidência dentro desse grupo de até de 11,5% a 17% dos pacientes. Mas o próprio artigo já traz soluções, né, que seriam as técnicas de nutrição jejunal sem fixação na parede abdominal, né, que são as técnicas minimamente invasivas que não têm relato de obstrução quando aplicadas essas técnicas. E a própria técnica, na técnica aberta mesmo, pode ser evitado essa complicação quando utilizar uma área de fixação ao redor do catéter. Conclusão desse artigo, a jejunostomia é preferível em pacientes pós-esofagectomia, apesar de que esse estudo, a maioria dos estudos que foram analisados, né, que foram selecionados para o artigo, eles não são randomizados. Então, apresentou grande heterogeneidade dos estudos, né, na amostra que foi apresentada, diminuindo aí a confiabilidade dos achados, né? Então, ainda necessário mais estudos controlados e randomizados para a gente poder ter resultados mais sólidos. O segundo artigo, ele vai falar sobre a comparação da laparoscopia versus mini laparotomia para posicionamento de jejunostomia em pacientes com adenocarcinoma gástrico. É um estudo publicado em 2020 na Associação Americana de Cirurgiões, em São Francisco. Gente, só um minutinho que o antivírus aqui está aparecendo na minha tela e eu não consigo fechar. Agora eu consegui. A introdução breve também desse artigo, tá? Adenocarcinoma gástrico também é uma condição que os pacientes vão apresentar desnutrição frequente, são pacientes que vão estar no contexto de disfagia, no estado catabólico aumentado,
e que isso pode ser agravado também pela quimio e radioterapia neoadjuvante. Isso vai ser determinante, o que vai ser, e após os pacientes que vão ser submetidos à gastrostomia, a desnutrição vai ser determinante no aumento da mortalidade. E existem evidências, né, estudos que mostram o benefício da jejunostomia antes da terapia pré-operatória. Mas ainda a gente não tem estudos que comparam as técnicas de jejunostomia nesse contexto, né? Então, esse baseado nessa introdução, o artigo traz para a gente um estudo coorte retrospectivo, né? Comparando pacientes com CA gástrico submetidos à jejunostomia após estadiamento laparoscópico inicial. Foram juntados dados de pacientes de 2000 a 2018, né, e dividido em dois grupos. Pacientes foram submetidos à laparoscopia, jejunostomia por laparoscopia, né, 531 pacientes, e pacientes submetidos à mini-laparotomia, determinado por uma incisão supraumbilical igual ou menor do que 8 centímetros, 125 pacientes. Os resultados mostraram, em relação aos resultados, né, nos últimos anos houve uma redução da realização da jejunostomia antes da terapia pré-operatória ao longo do tempo, principalmente pelo melhor suporte nutricional desses pacientes e melhor controle pré-operatório e de quimioterapia, mostrando menor necessidade do uso dessa via alimentar. E a mini-laparotomia mostrou para a gente a maior morbidade pós-operatória, complicações gerais, complicações severas e taxa de reoperação, e maior tempo de internação. Já a laparoscopia mostrou para a gente maior taxa de mortalidade, que foi o único grupo que teve óbito, 3 óbitos, sendo que apenas um deles foi por uma causa direta à laparoscopia, né, por perfuração intestinal. Eles atribuíram essa causa por ser um método que pode ter maior risco de uma lesão de alça passar despercebida, além de mais fatores que podem causar, né, como confecção do pneu peritônio, lesão por lesão térmica, né, por cautério, e alguma lesão despercebida, né? Então, os estudos mostram que ainda não há consenso, né, na realização de jejunostomia de rotina, e alguns estudos indicam ainda a nutrição via sonda nasointeral como indicação principal, né? Porque ela vai trazer ainda uma nutrição mais precoce do que a jejunostomia, pode ser iniciada de forma mais precoce e apresenta, falam que o menor risco de complicação, né? Ainda não se sabe quais pacientes realmente necessitam de nutrição via jejunostomia, ainda não tem indicação clara, né? E por quanto tempo esses pacientes vão necessitar da jejunostomia. Como conclusão, então, trata-se de um estudo, de um grande estudo, né, envolvendo esse contexto, mas que não esses pacientes que foram analisados, eles ainda não tinham sido submetidos a cirurgias maiores e mais mórbidas. Então, as complicações analisadas inerentes à jejunostomia não entram com fatores de confusão relacionados a uma cirurgia maior, então, realmente, esses fatores puderam ser analisados de forma mais direta. E a laparoscopia apresentou melhores desfechos, tendo aí atenção apenas para as causas de mortalidade pós-operatória nessa situação, né? E a limitação grande do estudo foi que é um estudo retrospectivo, né? E que ainda necessita de mais estudos para a definição das melhores recomendações nesse contexto, né? Para assim a gente reduzir o número de complicações e de procedimentos desnecessários. Obrigado, é isso. Breno, fica na espreita aí, eu vou pedir para a Dani já começar a apresentar o dela, e em seguida a gente fecha os dois no bloco, fazendo um comentário só. Dani, vamos lá? Combinado. Olá, boa noite. Sim. Dá para ver? Está aparecendo. Gente, só lembra, por gentileza, de fazer os prints da primeira folha aí, da primeira página de apresentação, publicar no Instagram de vocês, fazendo a cópia para o Hospital Público Regional de Betim, o corpo clínico que tem o Instagram, para Trauma One, para o Hospital São Francisco, por favor. Beleza, boa noite. Eu sou Daniela Velasco, R1 do Hospital São Francisco da Cirurgia Geral, como chefe da equipe da Cirurgia Geral, o Dr. Marcelo Gerundi, como chefe da residência médica, o Dr. Rodrigo Faria, e como chefe da educação continuada e da oncologia cirúrgica, o Dr. Igor Michalik.
Hoje fiquei responsável pela apresentação de técnicas de jejunostomia. Vamos lembrar que a jejunostomia é um procedimento cirúrgico que estabelece o acesso ao luz do jejum proximal através da parede abdominal. E as vias de acesso habitualmente empregadas são laparotomia, laparoscopia e endoscopia. Como indicações de jejunostomia, temos tanto a descompressão digestiva como uma via de alimentação. Na descompressão, a gente usa a jejunostomia temporária como complemento de operações abdominais de grande porte, nas quais envolvem ressecção gástrica, se pronuncia um ilho dinâmico no pós-operatório prolongado, e bem como ocorrência de fístulas digestivas. E como via de alimentação, pode ser temporária ou definitiva, que é indicada temporária quando o acesso ao trato digestivo está prejudicado para uma recuperação e manutenção do estado nutricional. E como uma via definitiva, quando já é terapêutica paliativa em pacientes portadores de neoplasia maligna e ressecável do estômago. Como uma técnica de jejunostomia, temos a WIT, que vamos fazer uma incisão mediana supraumbilical, identificando a porção fixa do jejum ao nível do ângulo de Treitz, para fazer uma sutura em bolsa na borda contramesentérica, como mostra aqui a imagem A. Vamos fazer uma incisão com bisturi ou com eletrocautério no centro da sutura, do tamanho apenas suficiente para a colocação da sonda. Introduzir a sonda na extensão de uns 20 centímetros, seguida do fechamento da sutura em bolsa, e uma realização de uma nova sutura ceromuscular em bolsa concêntrica, que é amarrada de maneira para imaginar a sutura anterior, sem provocar um estreitamento da luz jejunal. É realizado um túnel de 3 a 5 centímetros de extensão, mediante uma sutura também ceromuscular, recobrindo a sonda deitada sobre a parede anterior do jejum. Vamos ter uma exposição do hipocôndrio esquerdo e uma incisão na pele, do tamanho suficiente para a passagem só da sonda, na parede anterior do abdômen, de 2 centímetros da revolta costal para a retal à esquerda. Vamos ter a esterilização de forma cuidadosa, né, do jejum, e uma atração externa, com o objetivo de aproximar o peritônio parietal na parede jejunal. Vamos fixar o jejum na parede abdominal anterior com pontos cardinais entre a seromuscular do jejum e o peritônio parietal, com uma posterior fixação da sonda pele com ponto de fio inabsorvível e fazer a síntese da parede. Outra opção é a jejunostomia por videolaparoscopia, né, que a gente vai fazer uma incisão transversa de 1 centímetro na região supraumbilical. Vamos enfiar a óstica para a realização de inventário da cavidade. Depois vamos colocar um trocate de 10 no flanco esquerdo, sob visão direta, na altura da linha axilar esquerda, para que seja utilizado posteriormente para a exteriorização da jejunostomia. Introdução também de um trocate de 5 no flanco direito, na linha clavicular, para facilitar a exposição do mesocôlon transverso e a localização do ângulo do duodeno jejunal. A alça vai ser prendida a cerca de 20 centímetros, de modo que alcança a parede abdominal, para tracionar com a pinça. Sai o trocate com a alça, esterilizando o conjunto todo. Aí pode ser desfeito o pneumo peritônio. E se realiza uma ampliação da incisão de 3 centímetros, e aí inicia o tempo extraperitoneal, que é realizada a jejunostomia de Whittle, que eu já falei. Depois você fixa o jejum com os 4 pontos cardinais e é reintroduzido na cavidade abdominal para fixar no peritônio e flanco esquerdo. O emprego deste acesso laparoscópico, a verdade que é excepcional e deve ser recomendado só nas cirurgias em que a operação principal esteja sendo executada por via laparoscópica e que na sua evolução tinha previsão de parestesia prolongada do trato digestório ou necessidade de suporte nutricional enteral. Na jejunostomia endoscópica percutânea, a gente introduz um enteroscópio, atinge o jejum por transiluminação e se orienta uma punção percutânea pelo trocate na pele. Introduz o fio guia, ele é tracionado pelo enteroscópio até a boca, aí a gente fixa a sonda com o fio guia e introduz de novo até o jejum para conseguir puxar a sonda. Esta jejunostomia percutânea endoscópica é um procedimento que é técnico mais complexo
e é bem sucedido a cerca de 85% dos casos. A verdade, de uma comparação entre as 3 técnicas, os estudos controlados demonstram que tem resultados similares entre a jejunostomia cirúrgica e a endoscópica percutânea, só que tem uma redução de custos no acesso endoscópico. E o procedimento laparoscópico tem resultados semelhantes também aos obtidos pelas jejunostomias realizadas por laparotomia, mas com um tempo cirúrgico mais curto. O preparo adequado com hidratação, asepsia, antisepsia, antibioticoterapia profilática podem reduzir significativamente o índice de complicações nas 3 técnicas. Como cuidados pós-operatórios? Após a realização a sonda vai ficar aberta, com uma drenagem espontânea, até o restabelecimento do peristaltismo, e depois pode ser campada e utilizada para reposição hídrica e nutricional. A sonda pode ser removida para limpeza após mais ou menos uma semana, mas deve ser introduzida imediatamente em virtude de tendência de um rápido fechamento do trajeto. As complicações, a verdade é que a mortalidade após a realização de gastrostomia ou jejunostomia é rara, e se o paciente é adequadamente preparado, com uma técnica operatória bem feita e sem contaminação, é rara. A morbidez está relacionada principalmente à incontinência da ostomia, a uma infecção da parede e na troca de sondas. A minha bibliografia foi esta, 3 livros e 2 artigos. Muito obrigada. Bom, como os dois não respeitaram o tempo, eu vou passar adiante, sem comentar, tá? Gostaria que vocês, por gentileza, tivessem um respeito com os colegas, porque quando eu falo que são 5 minutos para 6 artigos, é para que a gente possa aproveitar o máximo possível e abrir para discussão. Vocês têm que fazer, enxugar, treinar a apresentação, porque vai ser assim. Se fosse uma apresentação teste para vocês passarem no mestrado, no doutorado, numa entrevista de ponto, do que fosse, vocês estariam fora, tá? Então, por gentileza, os demais a mesma coisa. Vamos passar, então, para o 3º artigo da noite. Não vou comentar jejunostomia, porque Daniela e Breno fizeram questão de estourar os 5 minutos. Vamos passar para a Isis, R1 do Hospital Público Regional de Betim. Me escuta, Isis? Escuto, sim. Vou compartilhar a tela Vamos lá. aqui. Tá, ok. Tá tudo certinho? Tá ótimo. Tá? Você está conseguindo ver a tela? Vamos lá. Então tá bom, vou começar. Eu fiquei de falar sobre as técnicas de gastrostomia. Meu nome é Isis, eu sou R1 da Cirurgia Geral do Hospital Regional de Betim. O chefe da residência da equipe cirúrgica é o Dr. Rodrigo Musi e o nosso orientador da educação continuada, o Dr. Igor Michalik. Então, gastrostomia, para que ela serve? Né? Ela é uma via alimentar alternativa. Ela é usada quando tem obstrução por neoplasia de cabeça, pescoço, esôfago, quando o paciente tem alguma disfunção neurológica, ele precisa dessa via alimentar, quando existe algum trauma e aí por algum motivo você precisa dessa via alimentar alternativa. Ela evita o desconforto e as intercorrências que a sonda naso ou oroentérica, ela gera, por exemplo, irritação, lesão esofágica. Os pacientes reclamam muito de irritação na região orofaríngea. A técnica aberta, ela foi descrita por Sten em 1894, foi a primeira técnica descrita. Mas, devido à simplicidade e à eficácia da técnica percutânea, ela se tornou um padrão ouro desde 1980. Como variação, tem a técnica de Witzel, né, que também é usada na jejunostomia, e nada mais é do que a técnica de Sten mais uma tunelização. A ideia dessa tunelização é prevenir mesmo vazamentos. Entre a aberta e a laparoscópica, o que a gente tem? Uma menor incisão, isso da laparoscópica, né? Uma menor incisão, menor dor, menor risco de desenvolver hernia incisional. E você tem uma melhor visualização do estômago e cavidade intraabdominal também. Mas alguns autores, eles contraindicam essa cirurgia abdominal, contraindicam a gastrostomia por laparoscopia se tiver cirurgia abdominal prévia.
A aberta, qual que é a técnica? Você vai fazer uma incisão em linha média, supraumbilical, identifica o aumento maior, identifica o cólon transverso, retrai ambos para baixo. Identificado uma área avascular, ou seja, longe da gastromental e longe da gástrica esquerda, na curvatura maior e longe do piroro e longe do antro, você identificando essa área, você vai fazer uma incisão, é nessa área, né? Essa área que vai entrar o nosso tubo. E é uma área que tem que ficar sem tensão. Faz uma incisão no quadrante superior esquerdo do abdômen, também tomando cuidado com os vasos, são os vasos epigástricos, e faz 2 a 3 dedos abaixo do rebordo costal. Faz um trajeto pela pele com uma pinça romba, normalmente uma pinça hemostática. O tubo utilizado é da numeração 22, 24, que normalmente tem um balão na ponta, ou o do tipo, eu fiz a tradução, mas normalmente eles chamam de mushroom, né, o cogumelo, ou o que a gente usa normalmente no SUS é a sonda de Foley, né. Realiza uma bolsa simples ou dupla com fio inabsorvível, e a partir disso faz uma abertura na parede do estômago que você identificou, que você fez essa bolsa. Insere o tubo. A fixação do estômago vai ser feita na parede com 4 a 6 suturas, normalmente em seda. Você faz os pontos cardinais para fixar esse estômago no peritônio parietal. Aqui são figuras ilustrativas, né? Assim, é uma figura do Néter mostrando mesmo essa área vascular na grande curvatura. Outras imagens ilustrativas, né, da inserção do tubo, fazendo a bolsa, depois dos pontos cardinais, e depois a gastrostomia já, o estômago, né, já aproximado da parede com os pontos fixados. Como que é feito a endoscópica percutânea? Lá no regional a gente faz muito. Dispensa anestesia geral, as vantagens, né? Dispensa anestesia geral e incisão de laparotomia. Você vai utilizar uma sedação consciente ou anestésico local. Quais são as contraindicações? Uma cirurgia abdominal superior, ascite ou procedimentos cirúrgicos abdominais recentes, mas isso são contraindicações relativas. Fazem endoscopia, né, a esofagogastroscopia, insuflação de ar no estômago, realiza a transiluminação, o ajudante, né, a pessoa que está auxiliando, faz uma palpação com o indicador, marca a área da parede abdominal, o endoscopista, ele vê essa marcação, a palpação com o indicador, que é chamada de finger feedback, que você vê a área exata onde que vai ser inserido, e isso ajuda a evitar uma passada inadvertida transcolônica. Faz uma incisão transversal na pele, passa o kit, agulha, catéter e depois o fio guia, tipo, né, uma Seldinger-like. O fio guia é levado até a cavidade oral pelo endoscopista. Com isso, laça-se o tubo de gastrostomia e o assistente puxa o conjunto todo pela parede do estômago. Uma forma de você ver se está bem aderido, não, bem encaixado ou não, é girar o tubo. Se a mucosa gira junto, é porque está muito apertado. E um anteparo é inserido. Esse anteparo não tem necessidade de fixação com sutura. Mais uma vez, figuras ilustrativas, né, da parte da transiluminação e do finger feedback. A câmera do endoscópio visualizando e tracionando o fio guia, levando o fio guia até a boca e depois, mais uma vez, sendo tracionado junto com o tubo da gastrostomia, e depois o tubo já com seu anteparo fixado entre o estômago e a parede. Eu peguei esse artigo, mas porque a partir da nossa experiência ali no hospital e a partir do que é dito na literatura, o padrão ouro continua sendo a técnica percutânea. Então, eu quis comparar Então, e se não puder fazer percutânea? A gente vai fazer o quê? Aberta ou via laparoscópio? Então, eu peguei esse artigo, ele é de 2014, mas ele é da Sociedade de Cirurgia Laparoscópica. Eles tiveram um N de 71 pacientes, 46 aberto, 25 por vídeo. O que eles viram? O que eles pegaram? Os pacientes que falharam na inserção da percutânea e que foram, por isso, candidatos a aberto ou por vídeo.
O que eles fizeram de diferente foram 3 portais, normalmente são utilizados 2 portais. E o que eles viram? Que com esses 3 portais permite a lise segura das aderências, mesmo em pacientes com cirurgia abdominal prévia ou cirurgia gástrica, ou seja, uma melhor visualização e mobilidade do estômago. Permite ainda a colocação da sutura em bolsa sem a necessidade de fixadores em T. E esses fixadores em T, nesse mesmo artigo, fala que eles têm uma maior chance de abscesso de parede, hematoma de parede. Bons candidatos para laparoscopia são os pacientes que têm obesidade, os pacientes com capacidade mental preservada e com um prognóstico um pouco mais prolongado. Nenhuma correlação estatística ela foi feita, assim, né? Pode ser feita entre idade e abordagem cirúrgica e mortalidade, ou seja, tanto faz, você não tem que escolher a abordagem de acordo com a idade. O tempo operatório por vídeo, ele acaba sendo maior do que o aberto. Às vezes até para montar o vídeo é mais complicado, não a cirurgia em si. Porém, ela gera um menor tempo de internação hospitalar, menor dor, retorno mais cedo de atividades diárias e é um procedimento mais estético, com menos complicações maiores, complicações mais graves. Essas são as minhas referências, eu usei o Shackelford, o Netter, né, o Atlas de Anatomia, muito conhecido, e o artigo que eu já apresentei. Isso. Estourou os 5 minutos também, não vou comentar a sua aula, só vou te dizer que esse artigo seu tem quase 10 anos aí de referência e essas estatísticas não são fidedignas, né? São 70 casos só. Você tem artigo hoje com deadline de quase 1.500 casos e essas técnicas não são usadas mais. Gente, não adianta extrapolar o tempo, porque vocês não estão sendo felizes com o objetivo que é a aula. É simplesmente apresentar a técnica. Isso, você apresentou 2 vezes. Você colocou um quadro falando toda a técnica, e depois você coloca as imagens falando a mesma coisa. Ou você fala só a técnica sem imagem, ou você faz a imagem com a técnica. Não adianta falar as 2 coisas. Vocês têm que começar a aprender a ser contundentes e objetivos com as aulas, sabendo qual que é a circunstância que vocês estão envolvidos. Aqui não é só aprendizado, vocês fazem todo dia isso. Me importa vocês saberem apresentar as aulas também. Vamos para agora, sim, os artigos, que seriam os R2 que me interessam a ver a crítica com os artigos. Lucas Márcio vai apresentar os próximos 2 artigos à disposição sobre a técnica de gastrostomia. Vamos lá. Boa noite, doutor Igor. Está todo mundo me escutando? Tô sim. Vou colocar aqui, então, compartilhar. Izzy, só para de isso, obrigado. Apareceu. Apareceu aí para todo mundo? Bom, boa noite, meu nome é Lucas, eu sou R2 do Hospital Público Regional de Betim, onde o chefe da cirurgia é o Dr. Rodrigo Musi e o chefe da educação continuada é o Dr. Igor Michalik. Agora eu vou dar continuidade aí sobre o tema das gastrostomias com técnicas e indicações. Bom, as indicações para essa via de alimentação, elas incluem, então, uma dificuldade de deglutição por condições neurológicas ou algum trauma facial, obstrução luminal, sejam elas malignas ou até mesmo estenoses benignas, além de estados hipercatabólicos como queimaduras extensas, entre outras diversas indicações. São indicadas para pacientes com trato gastrointestinal intacto, mas que estão impossibilitados de receber o aporte calórico adequado a longo prazo. Na literatura são descritas atualmente 3 técnicas, que são a percutânea por fluoroscopia, a endoscópica percutânea e a cirúrgica. Ambos os artigos eles abordam estudos aí retrospectivos comparativos. Bom, eu vou fazer uma breve comparação aí entre a percutânea e a cirúrgica. A inserção laparoscópica ela está associada a um menor tempo de internação do paciente. Apesar da percutânea ser sabidamente mais segura do que a cirúrgica, algumas limitações devem ser enfatizadas, como, por exemplo, a impossibilidade de acessar o estômago por endoscopia, né? Seja uma causa aí, tumor de cabeça e pescoço, entre outras diversas, estenoses do esôfago benignas ou malignas, e também a impossibilidade de conseguir levar aí o estômago, né, em contato com a parede abdominal para ter uma correta transiluminação, seja com pacientes que apresentam ascite, obesidade, ressecções gástricas anteriores, cirurgias prévias ou até mesmo hepatomegalia. Bom, no caso da endoscópica, é um procedimento que combina técnicas, né, da endoscopia para poder conseguir introduzir aí uma sonda ao tubo digestivo
paciente, né, para ele receber alimentação, líquidos, medicações. Essa técnica ela leva cerca mais ou menos de 1 hora, é feita sob sedação e ela necessita de 2 médicos aí para conduzirem o procedimento. Um deles aí responsável pela endoscopia, né, para conseguir identificar aí uma localização adequada para o procedimento, e o outro que fica responsável aí pela incisão aí e a colocação desse catéter aí. Bom, então são necessários 2 médicos, ocorre então a distensão gástrica, no qual a parede gástrica anterior ela entra em contato com a parede abdominal, o local correto fica então identificado através da transiluminação, ocorre posteriormente a inserção de trocáter e na visualização endoscópica vai ocorrer então a passagem aí do laço, posteriormente um fio guia e posteriormente vai ter o contato íntimo aí, né, da parede anterior do estômago para poder fazer um correto procedimento. É sempre importante se atentar aí aos implantes metastáticos da via aérea superior e do trajeto para não ocorrer disseminação. Bom, aqui tem uma imagem ilustrativa aí do passo a passo e as indicações da gastrostomia cirúrgica, quando a percutânea ela é contraindicada, normalmente são pacientes que já vão ser submetidos a uma laparotomia por algum motivo, impossibilidade da realização da via percutânea, falha da técnica, indisponibilidade de recursos, uso prolongado de sondas nasoenterais e, lembrando da cirúrgica, uma boa opção é a técnica de Stan, que possui uma fácil execução, manuseio e bons resultados. Bom, a cirúrgica pode ser pela via laparoscópica, né, que inclusive pode auxiliar na técnica endoscópica, ou pela laparotomia, que é a forma mais frequente aí realizada nos hospitais do Brasil atualmente. Apesar de ser um procedimento simples, ele está longe de ser um procedimento isento de mortalidade, então a gente deve ficar muito atento aí durante o procedimento, nas possíveis complicações e atenção ao cuidado para uma técnica correta, né, para a gente conseguir aí bons resultados. A técnica da cirúrgica, a doutora Izzy já enfatizou aí anteriormente, e bom, vamos agora para as complicações. Eu busquei aqui as complicações mais comuns que estão sendo identificadas no artigo. A lesão colônica é uma complicação um pouco mais tardia, assim, né, no qual vai ocorrer um extravasamento de conteúdo ao redor do tubo, com o paciente evoluindo com febre, distensão e dor abdominal. Temos também a fístula gastrocolônica cutânea, que é mais comum em pacientes gravemente desnutridos. A punção de artéria gástrica ou da gastroepipóica, né, que vai ocorrer, então, o sangramento ativo e a hipotensão, normalmente ocorre durante o procedimento, durante o ato. E infecções de ferida operatória. Ambos os artigos, eles têm uma divergência de ideias sobre o uso profilático de antibióticos, de quando indicar ou não. Aqui a gente tem uma imagem de uma fístula colon-cutânea e aqui uma imagem de uma complicação, né, de uma infecção do sítio cirúrgico. Bom, então, através dos 2 artigos, a gente conclui que esse procedimento ele é necessário para pacientes que necessitam de uma alimentação por mais do que 4 semanas. A endoscópica, ela necessita aí de uma experiência do profissional, né, uma experiência tecnológica. Ela apresenta um ponto positivo, que é o menor tempo cirúrgico e de internação, e também eles enfatizam muito sobre a necessidade de uma equipe multidisciplinar, tanto no pré quanto no pós-operatório. Enfermeiros, nutricionistas, nutrólogos, que vão poder aí complementar. E a individualização de cada procedimento, de qual procedimento que é indicado para determinado paciente. Bom, obrigado. Mesmo problema com o tempo, acho que vocês podem ser mais sucintos e eu vou, no final, fazer os comentários a respeito que venha a ser, né, o objetivo com essas situações. Acho que vocês podem mesclar mais os artigos, eu estou querendo que vocês desenvolvam muito mais opiniões críticas do que necessariamente se prendam ao tema ou ao artigo. E assim começar a imprimir um pouco mais de capacidade de síntese, de eloquência sobre o tema, porque, assim, eu tenho certeza que todo mundo sabe ler artigo, até então a gente andou aí quase 10 meses já da educação continuada esse ano, e vocês tendo, né, já a repercussão crítica, sabendo o que é um artigo bom ou não para poder se colocar numa apresentação, o que é um artigo bem escrito, mal escrito, o que é uma
estatística relevante, irrelevante, assim por diante. Mas, bom, vamos lá. Nós temos mais 2 artigos aí. Vamos ver se até o final alguém consegue ganhar a medalha aí e ficar nos 5 minutos com essa capacidade de síntese. Rodrigo Dabés, R3, Hospital Regional de Betim, vai apresentar o tema sobre nutrição parenteral. Me escuta aí, Rodrigo. Escuto, Igor. Tá me escutando? Tá. Tá aparecendo para todo mundo? Beleza. Bom, como o doutor Igor falou, eu sou R3 do Hospital Regional de Betim. Vou falar um pouco sobre a nutrição parenteral nesse módulo de cirurgia da paliativa, né? Os 2 artigos que me foram apresentados assim foram esses 2, sendo o primeiro uma revisão de uma corte prospectiva e o segundo uma revisão de literatura. Bom, os artigos e o próprio tema, ele fala de pacientes oncológicos avançados, então já estão na fase de paliação. São pacientes comumente desnutridos, seja por redução da ingesta, seja por contexto relacionado à localização da neoplasia. Eles necessitam de suporte nutricional, faz parte da paliação desses pacientes. Os artigos trazem principalmente neoplasias gastrointestinais, ginecológicas, cabeça, pescoço e pulmão, mas não tem benefício se a expectativa de vida é de alguns dias. Há algum benefício na expectativa de semana a mês. Aqui é um erro proposital que a alimentação oral sempre vai ser melhor do que a enteral, sempre vai ser melhor que a parenteral. E também vai depender das características individuais da neoplasia, a escolha desse tipo de nutrição do paciente. Existe um problema que esse paciente paliativo não tem evidências científicas robustas para basear a nossa medicina. E a avaliação para intervenção nutricional desse paciente vai depender de diversos aspectos. O prognóstico da malignidade, qual o benefício que eu vou trazer para a qualidade de vida, o fardo desse cuidado nutricional, cuidados especiais que esse paciente vai precisar, e é uma avaliação dinâmica, não necessariamente ele vai manter a necessidade ao longo de todo esse final de vida dele. Por todos esses motivos, é um tema controverso na medicina, na literatura. Como que a gente vai fazer essa avaliação? Isso, as proposições que esses artigos trazem, tanto essa avaliação da corte, quanto essa revisão. O artigo da corte, ele traz essa avaliação, essa Clinical Prediction of Survival, até discuti isso com o Igor, é uma avaliação subjetiva, muito propensa a algum tipo de erro, uma superestimativa. Mas, além disso, a gente tem que avaliar o status performance. Existe esse quadro mostra 2 opções para a gente avaliar esse paciente. Avaliação nutricional, dependendo de vários dados também. A avaliação do impacto de vida, não só do paciente, mas também do cuidador. A percepção do paciente e do cuidador nessa nutrição. Aí eu trouxe aqui entre aspas, porque é uma frase que a gente escuta, o paciente que chega no nosso pronto-socorro, o medo do familiar é que ele morra de inanição, que ele não está comendo nada. E a avaliação ética e moral também tem que entrar. Submeter esse paciente à nutrição parenteral, que não está livre de riscos, é benéfico? Eu estou causando mais dano a esse paciente que já está no final de vida? Trouxe esses dados que são do artigo de corte para mostrar que existe, sim, pela avaliação deles, com vários problemas metodológicos ali, que existe vantagem na nutrição desses pacientes que têm de semanas a meses de vida. Chamar a atenção que a vantagem da nutrição enteral sobre a nutrição parenteral. As duas apresentam um ganho de sobrevida para esse paciente, mas a nutrição enteral, ela apresenta uma sobrevida maior. As conclusões aqui, algumas baseadas nos artigos, o aumento da sobrevida é real, parece ser real, pelo menos de acordo com essa corte, ainda é uma evidência ruim, mas já é alguma coisa para a gente se basear, então vale a pena investir nessa nutrição do paciente paliativo.
A nutrição oral sempre vai ser superior, mas a enteral também vai ser superior quando comparado à parenteral. Então, a gente estimula o início precoce da nutrição enteral para esses pacientes que não estão conseguindo se alimentar, não estão conseguindo o basal para eles, nesse final de vida do paciente oncológico avançado. A ausência de evidências robustas, primeiro, por causa do desafio ético no desenho de estudos, definir o grupo controle pode ser problemático, como é que a gente vai fazer isso, como que a gente vai comparar isso. E a ausência de equipe multidisciplinar especializada não é um trabalho para um médico fazer, é um trabalho para uma equipe. E isso, essa ausência de equipe multidisciplinar, estou trazendo mais para a nossa realidade. A corte foi feita no centro, é multicêntrica, foi feita nos centros de paliação no Japão. Um esquema médico mais avançado, com mais possibilidades, inclusive da realização de nutrição parenteral em casa. Tem que levar em consideração o subjetivo do paciente e do cuidador, essa percepção dos sintomas consultivos, a resistência ao uso da sonda nasentérica, mesmo ela sendo mais vantajosa do que a parenteral, e sempre levar em consideração se isso vai acarretar uma piora da qualidade de vida. Não foquei muito aqui em definição de nutrição parenteral, nas formas, mas a gente sempre tem que lembrar que existem complicações relacionadas ao catéter utilizado, existem complicações relacionadas à formulação com necessidade de exames, além do preço elevado do material, das formas, etc., e a impossibilidade de realização domiciliar aqui no Brasil. Então, para a nossa realidade, acho que ainda a gente está engatinhando nesse processo. Sobre os artigos que eu queria falar, era isso. Excelente, Rodrigo. Então, posso chegou comentar? mais perto aí do vestibular. Vou passar para a avaliação agora do último artigo, que vai ser apresentado pela Paulette. No final, faço meus comentários. Paulette, você me escuta? Escuto. Paulette, do Hospital São Francisco, vai apresentar os artigos que eu passei com respeito às propostas de prótese para as linhas alimentares paliativas. Vamos lá? Vamos lá, só vou compartilhar rapidinho. Dá para ver aí? Tudo certo. Beleza, boa noite com todos. Meu nome é Paulette, sou R2 da Cirurgia Geral do Complexo Hospitalar São Francisco de Assis. Hoje vou apresentar aulas sobre vias alimentares, cirúrgicas e alternativas, programas de residência médica, Dr. Marcelo Girundi, chefe da equipe da Cirurgia Geral, Dr. Rodrigo Faria, coordenador da residência médica, Dr. Igor Michalik, chefe da Oncologia Cirúrgica e das aulas de educação continuada. Esse daqui é meu artigo, é endoscopia intervencionista para paliação das obstruções gastrointestinais luminais no tratamento do câncer. É uma guia prática para oncologistas. Esta foi publicada nesse ano daqui, e foi publicado em Toronto, Canadá. Como introdução, temos que a inserção endoscópica dos estentes metálicos autoexpansivos está na vanguarda do tratamento da obstrução maligna do trato gastrointestinal, tanto no paliativo e no adjuvante. O implante de estente desempenha um papel vital no alívio dos sintomas relacionados à obstrução esofágica, gastroduodenal e coloretal. Devido ao seu perfil de segurança e capacidade para fornecer um alívio sintomático rápido, tem eclipsado em grande parte a radioterapia e a cirurgia como tratamento de primeira linha nesse cenário. Enquanto ao implante dos estentes em doenças malignas, temos que se tornasse uma estratégia de tratamento estabelecida para aliviar os sintomas obstrutivos naqueles com malignidades esofágicas, gastroduodenais ou pancreatobiliares, que progrediu para uma patência luminal comprometida. O câncer de esôfago é uma das principais causas de mortalidade relacionada ao câncer e tem uns 5 anos de taxa de sobrevivência, e essa daqui é inferior a 10%. Mais de 70% dos pacientes são afetados, apresentam uma disfagia, com muitos deles tendo uma doença irressecável no momento do diagnóstico e, eventualmente, vão a desenvolver uma obstrução esofágica.
Enquanto os cânceres gástricos e pancreáticos estão agora entre as principais causas de câncer relacionado à mortalidade. Quase 40% dos pacientes com câncer gástrico têm uma doença inoperável. E enquanto até 85% dos pacientes com câncer de pâncreas têm tumores irresecáveis. Enquanto aos stents em malignidade coloretais, o stent endoscópico é indicado para pacientes com câncer coloretal maligno que não é candidato cirúrgico e que não apresenta sintomas clínicos sugestivos de obstrução. Em los achados de imagem, tem que ser compatíveis com uma obstrução e este tem que ser em situações selecionadas. A colocação do stent endoscópico para câncer de cólon obstrutivo do lado esquerdo, potencialmente curável, como uma ponte para uma cirurgia, em vez do que a cirurgia de emergência. Esta daqui é uma melhor opção, já que alguns pacientes com tumores extracolônicos causados por esta obstrução do intestino grosso pode ser considerado para a colocação de um stent endoscópico. Enquanto as contraindicações para a inserção do stent incluem uma doença que é considerada curativa por cirurgia, pacientes terminais, coagulopatia incorrigível, perfuração gastrointestinal e sepse. Finalmente, a Sociedade Europeia Gastrointestinal fala também que não se recomenda a colocação de um stent endoscópico enquanto os pacientes estiverem recebendo alguma terapia antiangiogênica. Enquanto as técnicas procedurais, temos a seleção do stent. Uma grande variedade de stents estão agora disponíveis para atender às diferentes circunstâncias clínicas. Stents descobertos parcialmente ou não cobertos estão propensos para migrar, mas têm caixas mais altas de crescimento interno do tumor do stent e são consideradas permanentes, pois a remoção é difícil, se não impossível. Em contraste, os stents totalmente recobertos têm a vantagem de ser removível e praticamente sem risco de crescimento tumoral, mas tem um stent alto, uma alta taxa de migração, entre 12% e 36%. Enquanto à inserção endoluminal dos stents, a experiência é fundamental, pois um estudo mostrou que as melhoras do sucesso técnico e clínico quando o operador realizou pelo menos 30 exames endoscópicos e procedimentos. A fluoroscopia é a pedra angular do sucesso do stent, a implantação destes cenários para avanço seguro do fio guia, identificação de localização do stent, sob visualização endoscópica direita e fluoroscópica. E o comprimento da estenose é importante também, pois geralmente, quando menor a estenose, menos de 5 centímetros, mais fácil é colocar o stent com sucesso. Aqui, enquanto aos stents esofágicos, estes bem sucedidos em 97% a 100% dos casos, tem um alívio sintomático entre 83% e 100% dos pacientes. Se pode utilizar para um manejo paliativo das fístulas esofágicas. Falava aqui que para os stents esofágicos que atravessam a junção gastroesofágica, a doença do refluxo gastroesofágico é uma doença extremamente comum, provavelmente se relata em 70% a 100% dos pacientes após a inserção de um stent esofágico. Os stents esofágicos se podem usar também, podem causar a compressão das vias aéreas, mais frequente quando os stents estão colocados no terço superior do esôfago. Enquanto o stent gastroduodenal, uma revisão sistemática da inserção dos stents, para obstrução, a taxa de falha técnica foi encontrada em 3%, enquanto a taxa de sucesso clínico foi encontrada em 87%. Tem uma menor incidência de dor pós-operatório para o procedimento. As complicações mais comuns são úlcera intestinal e sangramento, tem uma taxa de perfuração e de sangramento de 1,2% e tem uma obstrução recorrente devido a um crescimento tumoral e ocorre até uns 50% dos pacientes. Enquanto a gastrojejunostomia cirúrgica está associada ao alívio sintomático de 80% a 96% dos pacientes, esses stents endoluminais têm um sucesso clínico e têm umas complicações mais baixas. Eles vão ter um alívio mais rápido dos sintomas e a retomada da via oral vai ser muito mais rápida. Porém, o início da retomada da quimioterapia vai ser em menos tempo. Esta gastrojejunostomia cirúrgica tem menos necessidade de reintervenções e os pacientes com expectativas de vida de mais de 3 meses ou mais tempo têm melhores resultados com esta gastrojejunostomia.
Enquanto à colocação do stent colorectal, uma revisão sistemática de 88 artigos, as taxas medianas de sucesso foram de 96% e 92%, respectivamente. As definições de sucesso clínico variam entre os estudos. O evento adverso mais comum após colocação do stent é a migração do stent, e a complicação mais grave é a perfuração. A falha do stent endoscópico para aliviar a obstrução pode recorrer devido a várias razões, como um local adicional de obstrução mais proximal, de uma lesão síncrona, ou compressão extrínseca, obstrução do stent por fezes impactadas, ou migração precoce do stent por falha técnica devido ao mau posicionamento do stent ou colocação incompleta do stent. Aqui apresentava na tabela quais são os tipos de stent que têm que ser utilizados. Por exemplo, tem que ser utilizado um coberto, descoberto, quando os stents estão em uma posição luminal endoscópica. Enquanto às considerações anatômicas, sempre tem que assegurar a extremidade proximal do stent. Enquanto no gástrico, tem que se evitar colocar o stent sobre a ampola. Se é possível, para evitar uma obstrução biliar, e em um stent do cólon, tem que se evitar a extremidade distal mais perto do ânus. Continuando com o quadro, temos que todos os procedimentos vão precisar de 12 a 24 horas de jejum. Pós-procedimentos, as recomendações são, no caso do esôfago, são medicações anti-refluxo, antieméticos, dietas com poucas fibras, e gástrico e cólon vai precisar de dieta de baixa fibra, e no cólon vai precisar Clistek ou amoladores de fezes. Enquanto às complicações, temos no esôfago, temos dor retroesternal, refluxo, fístulas, perfurações. Gástrico, temos obstruções biliares, dor abdominal, peritonite, hemorragia, e dentro do cólon temos perfurações, hemorragia, um novo tumor, migração do stent. Essa é a bibliografia do artigo, e obrigada. Bom, turma, vamos retomar as apresentações e o contexto aqui do que eu quis trabalhar também, né? O clima de tensão que eu estabeleci desde o início, assim, chamando a atenção para todas as coisas, ele foi proposital, né? Assim, primeiro, quero dar os parabéns a todas as apresentações, o esforço de cada um, mesmo aqueles que eu critiquei, né? Assim, com algum pesar aqui, eu queria colocar um pouco mais de pimenta na apresentação de vocês, né? Mas eu queria mostrar para vocês, porque eu passei por duas bancas extremamente tensas, né? Em que eu fui comunicado, numa delas, a parar de apresentar no meio do caminho, uma que me custaria 2 anos de estudo na Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica, e, infelizmente, assim, eu fui preparado para a apresentação, mas o contexto dos temas e dos trabalhos, assim, fizeram com que as pessoas não tivessem o menor pudor em preservar aquele momento, que era um momento importante, né, para quem estava apresentando, e o outro que fui dar uma aula para poder me apresentar numa escola médica, e que depois eu acabei me distratando com a escola. Uma banca chegou e me interviu assim, no meio da aula, e falando, não, para de entender, tá bom, não sei o quê. Então, enfim. Bom, primeiro tema, né, comentar, primeiro a todos vocês o seguinte: quando eu coloco 5 minutos, eu sei que é interessante, que vocês fizeram todo um trabalho, mas assim, atente-se que essas apresentações de vocês, elas terão um tema a mais no momento dos comentários, né? Como eu disse, todas as apresentações muito boas, né? Ainda quando eu falei a questão, por exemplo, do artigo da ISIS, não quer dizer que necessariamente não tivesse relevância o que ela apresentou. Pelo contrário, era exatamente isso mesmo, tal. Mas esse tipo de comentário, às vezes precipitado, deselegante, é bom que vocês entendam, é bom que vocês tenham esse nível de tensão, e bom que vocês, de quem apresentou por último, se vocês prestarem atenção, as 2 últimas apresentações foram muito mais densas,
e de temas muito menos comum à presença de todos vocês. E diante das apresentações, das críticas que eu fiz, eu tenho certeza que tanto Paulette quanto Rodrigo da Bessa tentaram enxugar, pelo menos assim, no planejamento cerebral, do que deveria resgatar de melhor e não perder a oportunidade que estava sendo dada ali. Não estava valendo nada. Valendo que vocês estavam passando para os colegas as orientações, né? Passando para os colegas os temas, alcançaram todos os temas, mas esse tipo de tensão, eu acho que tem umas estratégias que eu vou querer falar mais no final. Mas vamos primeiro a respeito dos temas das aulas. Eu vou falar muito brevemente, e aí eu vou perguntar para cada pessoa que teve, para cada dupla que teve apresentando os temas, se quer colocar alguma coisa a mais, tal, mas enfim, né? A Dani e o Breno falaram sobre jejunostomia. É uma técnica interessante. A jejunostomia hoje, ela de fato ainda é bastante usada. As técnicas percutâneas que se adaptam hoje à gastrojejunostomia, elas são muito mais eficientes. Elas são com sondas colocadas percutânea por endoscopia ou por vídeo, e são capazes de ficar posicionados nos dois compartimentos, possibilitando, inclusive, a modulação de dietas que já sejam tratadas pelos dois trechos do trato gastrointestinal, e ela principalmente é usada para circunstâncias que possam ser eternas ou para tratamentos em que o esfíncter superior, né, gastroesofagiano superior, ele possa estar comprometido ou tem ali uma obstrução, e a gente vai usar ainda do sistema absortivo e da digestão do estômago, e sem necessariamente, ou podendo estimular a absorção de ferro, ou sem necessariamente pensar em estímulos que possam ter na papila. No SUS, a gente improvisa com as sondas de Foley ou as sondas de Kerr, às vezes até com a sonda de Nelaton, mas é importante que vocês saibam que tem órteses perfeitas para isso e que completamente adaptados, resultado muito bom. Numa comparação onde você possa usar a sonda nasentérica, não sei se vocês observaram, todos os momentos a gente citou a sonda nasentérica, mas eu não coloquei como via alternativa. Por quê? Porque a sonda nasentérica, infelizmente, até o fim do uso adequado dela, a gente tem uma situação de poder o paciente desenvolver sinusite, enfim, outras coisas mais. Dani e Breno, quer comentar alguma coisa? Quer comentar primeiro aí, Dani? Ou pode falar? Sim, a verdade é que eu não tinha um artigo estipulado, né? Eu tive que procurar e eu achei muito difícil, na verdade, doutor Igor, achar uma jejunostomia percutânea, só jejum percutâneo. Isso aí que eu queria falar. Sim. Ô Igor, só um comentário em relação até ao nosso contexto, né, contextualizar os dois artigos que você mandou para a gente. Primeiramente, o primeiro artigo, eu acho que é muito relevante até na nossa vivência lá no São Francisco, sabe? Principalmente em relação às complicações inerentes a tanto a sonda nasentérica que a jejunostomia, né? A gente vê com bastante frequência lá no São Francisco o deslocamento do catéter, né, da sonda, né? Isso. Então, principalmente pacientes pós-esofagectomia, é interessante a gente ter essa segurança de que esse paciente vai ter uma via de nutrição assegurada, né? E dentro dessa alta incidência relativa assim, de deslocamento da sonda, é interessante a jejunostomia como primeira opção, né, como mostra o artigo. Sim. E outra situação seria a pneumonia aspirativa, né, que eu acho que foi o desfecho primário, né, e que realmente faz sentido essa colocação deles e a hipótese dele da sonda nasentérica. Isso aí vai ter um desfecho muito negativo para o paciente, né, então realmente pesa bastante na decisão aí da via alimentar, né. A aspiração, né, pneumonia aspirativa, a própria sinusite por translocação, por translocamento de flora e alimentação, e o paciente arrancar, né? Sim. Não se diga. Bom, sobre a gastrostomia, uma via bastante eficiente, a gastrostomia trouxe para a gente a relevância de poder ser um procedimento, inclusive endoscópico, hoje bastante executado. Haja visto que a Isis falou, né, o Hospital Público Regional de Betim é um hospital público, e aí ainda tem essa presença da sonda já lá como evento consumado.
a chance do paciente não ter uma anestesia geral, a chance do paciente poder ir fazer o procedimento e voltar para casa, alimentação precoce, assim por diante. Nos comentários do Lucas Márcio, eu acho que o artigo trata muitíssimo bem, e ele também, assim como a Isis, costuraram de uma maneira muito interessante a valorização do procedimento, lembrando exatamente das complicações, quantas são aquelas complicações que voltam, porque a gente tem um paciente com perfil distinto de outros pacientes na linha de cuidados paliativos, mas se vocês forem pensar, por exemplo, paciente neurológico, a chance das complicações com a gastrostomia estão intimamente ligadas aos cuidados que terceiros possam fazer. Paciente agitado, psiquiátrico, a chance de arrancar. O idoso frágil, senil, a chance de arrancar. As infecções de parede, as bump síndromes e assim por diante. Então, quanto menos invasivas para esses pacientes, melhor. Mas, ao mesmo tempo, o recurso que a gente tem de uma laparotomia, de uma cirurgia por vídeo ou da endoscopia, faz com que, primeiro, a técnica melhor e mais acessível seja feita. Segundo, a técnica possível ou mais possível para que aquele procedimento seja feito. Terceiro, a gente garantir essa via alimentar. E, gente, a alimentação para o paciente paliativo, ela significa menor tempo de internação, menor tempo de hospitalização, menor tempo ou menores situações de retorno do paciente, né? Ou seja, o paciente ele pode ficar mais em casa e menos no tempo no ambulatório de retaguarda, e ele pode ficar menos tempo no ambulatório de retaguarda quando vai do que em outras situações. Ou seja, então o paciente passa a visitar menos no hospital, o paciente passa, quando visitar, ficar menos tempo, se alimentando em casa e tendo um convívio positivo, né? Mas excelente. Isis e Lucas Márcio, vocês querem fazer algum comentário? Ô, Igor, minha internet está muito ruim, está falhando, provavelmente vai ficar falhando, minha fala. Mas, assim, eu acho que lá no hospital, em Betim, o que a gente mais faz é o percutâneo mesmo, assim, né? Inclusive, a gente, como residente, a gente participa no R1 na segunda-feira, a gente faz pelo menos 4 a 5, né, por dia. Procedimento muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Realmente as outras abertas ou a laparoscópia, elas realmente vão ser feitas se tiver impossibilidade da percutânea. Mas é uma via alimentar excelente, né? E a sonda nasentérica de longa permanência, ela é péssima para o paciente, né? Ela gera muito incômodo. Então, eu acho uma ótima opção. Isso, já vi para você ter ideia, paciente que perdeu a divisão, né, com septo nasal por causa de sonda. Lucas, você quer falar alguma coisa? Doutor Igor, eu acho bem importante também essa questão aí de garantir essa via de nutrição aí para os pacientes oncológicos, para poder preparar esses pacientes aí melhor para uma possível segunda abordagem, e também para os pacientes paliativos, né, sobre questão de qualidade de vida, e até mesmo por ser um procedimento assim rápido, simples, para o paciente poder ir lá para casa e ficar mais tranquilo, assim. Eu acho isso assim bem interessante e importante. Bom, depois a gente partiu para duas alternativas que são alternativas muito mais modernas e menos acessíveis, né? A nutrição parenteral, a despeito que a gente está acostumado a ver nas nutrições parenterais nos hospitais públicos, hoje em dia existem centros de referência em cidades com acesso à terapia nutricional para paciente oncológico de maneira assim extremamente requintada. Já existe nutrição parenteral, inclusive imunomoduladora, e centros de referência em que se implantam, igual implanta o catéter de longa permanência, onde se possa fazer isso pela nutrição parenteral, e que o paciente continua levando essa nutrição parenteral para dentro de casa. O que o Rodrigo falou está 100% certo. Cada vez mais se questiona a questão da eficiência ou da proposta da nutrição parenteral para um paciente paliativo. Tá, mas a partir do momento em que isso cai numa circunstância de acesso, eu quero que vocês lembrem o seguinte: uma coisa sou eu que tenho no Hospital Público Regional de Betim ou no Hospital São Francisco uma terapia nutricional que me libera a bolsa de parenteral específica para aquele paciente. Ele vai lá, faz a nutrição parenteral dentro do hospital, e quando ele recebe alta, ele não tem condição, ou ele não pode receber alta por aquilo, a despeito de quando o paciente ele tem condições por uma situação minimamente tranquila, de acesso à nutrição, e tem, inclusive, pessoas
para poder tratar. Então, você pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, onde o pessoal tem dinheiro, ou que o acesso a tudo isso tá numa postura igualitária financeira de acesso para todo mundo, a pessoa vai para casa e ele tem uma bomba de infusão e um catéter que ele conecta à nutrição parenteral e vai fazer com que aquele ali ele possa permanecer muito mais tempo com a família sem problema nenhum. E a nutrição parenteral passa a ser, nesse momento, apesar de ser um suporte invasivo, um suporte paliativo, porque ele é uma coisa que está disponível, que está ali 100% à disposição. Hoje a gente entende como suporte básico desses pacientes, e que esses pacientes, é claro, não vão morrer de inanição, não vão morrer de fome, mas difícil de pensar tudo isso, mas nesses países o acesso é muito tranquilo, a pessoa vai receber a bolsa dentro de casa, ou vai buscar a bolsa para dentro de casa, o paciente vai ter alguém que ligue, alguém que possa fazer a higiene da via, a pessoa que possa ter ali um cuidador, o que for, então pode paliativar com o que tem de melhor. Afinal de contas, é um ente querido, um amor familiar que está ali, que tem que se colocar à disposição de situações em que, no contexto nosso, passa a ser paliativo e no suporte básico ou ênfase em conforto, que a gente não tem para ofertar, mas se tiver para ter para ofertar, maravilhoso, ótimo, né? Outra circunstância um pouco mais frequente, já em alguns hospitais pelo Brasil, mas muito mais comum no resto do mundo, são as próteses metálicas. Então, hoje, é uma coisa que é muito interessante. Ao invés de eu passar uma sonda nasogástrica, ao invés de eu passar uma sonda nasentérica, ao invés de eu fazer um procedimento percutâneo ou endoscópio para colocar uma via alimentar por sonda, o que eu vou fazer? Ou até mesmo entrar na parenteral, em tempo certo, em que eu possa ter dilatação, vou passar uma endoscopia baixa ou alta, fazer a dilatação daquele tumor, que ainda possa ser sólido, colocar uma prótese expansiva e o paciente continua tendo vida normal. Então, algumas próteses de esôfago, por exemplo, além delas tratarem a fístula, elas permitem o paciente continuar comendo pela boca durante muito mais tempo e permite fazer a quimioterapia adjuvante ou até mesmo a paliativa, diminuindo ainda mais o tumor e garantindo que não vai trazer mais problemas o paciente comendo pela boca. Ou seja, o paciente começa a ficar disfágico e ele começa a ficar inapetente e ele começa a ficar anoréxico, você passa uma sonda. E para evitar uma bolsa de colostomia ou obstrução intestinal, a mesma coisa, uma sonda retal. E para poder evitar que você tenha que fazer uma gastroenteroanastomose, um tumor de pâncreas, por exemplo, que o duodeno está tomado, você coloca uma prótese duodenal. Então, isso é interessante vocês pensarem, que é o seguinte, não, mas você vai paliativar um paciente com isso, mas o paciente não é suporte básico, esse paciente é o mesmo dos coaches da terapia nutricional. E eu já tive a oportunidade, por exemplo, de um paciente que era do Mater Dei, um paciente em suporte básico, um paciente com tumor de pâncreas avançado, não tinha condição de fazer uma gastroentero, e nem fazendo uma derivação que ainda fosse endoscópica, conseguiu judicializar para uma prótese, a família pagando, inclusive, o endoscopista ateus, porque eles ganharam na justiça a prótese, mas não ganharam o dilatador, as outras OPMS da endoscopia. Pagaram, foi lá, colocou, e esse senhor viveu ainda um bom tempo e não precisou de ir no hospital jamais para poder articular a questão de via alimentar e ficou tomando pela boca normal comida, bebida e remédio, né? Bom, Rodrigo e Paulette, querem colocar alguma coisa? Fala primeiro, Paulette? Pode ser. Assim, eu achei bem interessante o artigo, né? Porque usualmente a gente, quando opera um paciente, opera em contexto de urgência, né? Então, o paciente complica mais, o paciente chega inestável, o paciente chega séptico, paciente idoso. Então, assim, na colocação de uma prótese, seria tipo preventivo, entendeu? Eu achei bem interessante, porque, por exemplo, no final do artigo, falava das projeções futuras, de próteses biodegradáveis, assim, evitando complicações no paciente, da migração do estente. Então, eu nunca vi colocação de prótese no esôfago, nem no trato gastrointestinal, vi na via urinária, coronária, via biliar, mas assim, eu acho muito interessante realmente pelo benefício que o paciente pode ter, né? Continuar uma qualidade de vida melhor, não precisa de ficar fazendo, assim, cirurgias de urgência, tendo complicações cirúrgicas, ser submetido à anestesia, é um procedimento só sedação, endoscopia, e o paciente continua bem, né? Rodrigo?
O que eu queria comentar, cara, é mais uma coisa que eu notei quase por acaso aqui. No artigo que é uma revisão da literatura, são 4 autores. Um desses autores trabalha nos 4 centros que ele cita aqui, na gastroenterologia e tal. Esse autor é o único que ele é patrocinado pela Nestlé. Não é patrocinado, ele tem um papel dele dentro da Nestlé como consultor e tudo mais. Ele declara conflito de interesse. Exatamente. Ele declarou esse conflito de interesse, tranquilo. E durante o artigo, ele cita algumas coisas, mas alguns artigos com N pequeno e tudo mais. Mas ele não cita justamente essa corte, essa análise dessa corte feita pelos japoneses, que foi um artigo publicado 1 ano antes do que essa revisão de literatura. Uhum. Então, me causa estranheza não citar esse artigo, que é um artigo com um N bem maior e tudo mais, até questão de algum objetivo escuso, alguma coisa nesse sentido. Não cita, porque certamente não é a empresa, o artigo japonês não deve permitir o conflito de interesse para alguma empresa de, né? Ali você tem Nestlé, Danone, né? Então os outros japoneses, eu até nem sei quem é que produz dieta lá no Japão hoje em dia, né? Mas uma Yakult, Yopa, ou que possa ter, sei lá qual que é, que bom, né? Não tem, infelizmente, não tem essa permissão também. O japonês é muito, muito chato com essas coisas, mais do que a gente, né? O Brasil é uma hipocrisia muito grande porque a gente declara não ter conflito de interesse, apesar de a todo momento fazer com que o interesse apareça. Os Estados Unidos permite que a gente articule até o financiamento para isso e tem seu lugar e exige a gente ter uma destreza maior com o artigo e a publicação. Agora, já o Japão, cara, eles são punk com isso. E outra coisa que eu fiquei encantado é essa questão desses centros de paliação que existem no Japão, né? Não é um hospital terciário igual ao regional, eles têm um centro para a paliação desses pacientes, com acesso a essa questão domiciliar da NPT, até do controle laboratorial, que eles têm que fazer por causa da NPT. Eu achei bem bacana isso, como é que eles estão mais avançados nesse sentido, né? Bom, turma, parabéns a todos. Prometo ser breve aqui, falar 5, 10 minutos só para todos os acadêmicos, residentes, assim por diante. Ontem a gente teve uma aula legal de um tema, assim, eu venho tentando cativar o pessoal de Betim até a mesma situação, mas eles estão me ignorando porque eu quero publicar com eles e o protocolo não sai, então não adianta eu querer dar aula que seja diferente só de cirurgia, né? Vamos ver se a ficha cai. O pessoal de São Francisco, eu já comecei, logo eu consigo fazer esse em Betim também e trazer para vocês, para trazerem outras coisas que diz respeito à formação do feeling do cirurgião, né? A formação daquilo que vos traz impregnados do desejo de estar aqui na formação como cirurgião. Porque saber sobre o desejo que vocês têm e saber que vocês estão aqui depois de processo seletivo, sacrifício pessoal, assim por diante, isso a gente esquece, apesar de saber, inconscientemente. Mas saber como conduzir o desejo, o feeling, às vezes, é interessante, entendeu? Para você fazer as ansiedades funcionarem, para você fazer as expectativas, os sonhos, assim por diante. Nós vamos conversar sobre isso. Então, lanço de novo o desafio para a gente poder andar. Ontem, o pessoal de São Francisco, poucos, deram um passo adiante com isso, e ainda vou cativar Betim com isso. Sobre o que eu queria aqui hoje, vocês viveram uma situação de estresse. Você fala, o Igor endoidou. Não, eu ainda fui muito gente boa. Ano passado eu fui muito mais babaca com as apresentações que eu fui hoje. As aulas foram ótimas, excelentes, né? O que eu quis disso tudo? Que vocês explorassem os residentes iniciais, a capacidade de síntese e de preparo a partir do patrimônio, do que vocês pouco sabem, aquilo que vocês possam oferecer para o público. Os R2, a destreza de poder já pegar isso que os R1s trouxeram e mostrar que eles têm uma articulação com os artigos, uma crítica, e os R2, quase 3, né, ou os R3 principalmente, a chance de chegar e fazer essa virada com aquilo que é inusitado e mostrar muito da opinião. Por que eu quero isso? Gente, toda vez que vocês forem convidados a uma apresentação, e essa apresentação ela for uma banca examinadora, a primeira coisa que vocês têm que saber é a regra do que vos espera, né?
Quando eu coloco lá 5 minutos e os temas, o que for, essa é a regra. Se você fugir essa regra, você já está perdendo. É igual o campeonato de futebol, paro ímpar, rugby, porrinha. O que tiver na regra, quem sair da regra já está perdendo. Eu conheço uma pessoa que fez uma prova, já falei isso com vocês, para Harvard, e ele não observou o e-mail dele. Ele chegou lá atrasado depois da mudança de horário, e ele foi embora. E ele tinha a melhor nota da Harvard e tinha das melhores notas dos últimos 10 anos. Mas o pessoal falou, cara, essa é a regra, vocês têm que ir embora. É chato eu ter que chamar a atenção para vocês disso. Mas tudo aquilo que eu desejo de bom para vocês, onde vocês vão brigar para ser os melhores cirurgiões, vocês vão ter isso, infelizmente. Eu lembro do meu ex-chefe, daí o Rashid, falando que assim, os 5 minutos que vocês vão brilhar para poder alcançar, e quando vocês alcançarem, você falar assim, olha, que bom que valeu a pena essa situação como um todo. Então, primeira coisa, lê o edital do que eu passei para vocês, ou de quem for passar para vocês, carreguem a regra debaixo do braço. Segunda coisa, preparem-se para isso. Se a apresentação tem que ter 5 minutos e o tema for aquele, se você quer sair da caixa, prepare-se para isso. Isis, sensacional se trazer um artigo, mas você tem que falar, gente, infelizmente eu trouxe um artigo de 2014, mas é aquele que está a par do meu entendimento, por isso eu peço que o doutor Igor ou os colegas possam comentar, porque as questões mais novas que essa não encontrei ou não tenho nesse momento conhecimento, mas esse artigo eu acho que ele acrescenta bastante a minha aula, e, enfim, né? Quando eu dou 2 artigos, né, igual o Lucas Márcio chegou, fez o comentário juntando os 2 artigos, o que for, enquanto o Breno fez uma proposta de chegar, apresentar um artigo, apresentar outro. Gente, isso é o que dá mais segurança para vocês, mas atentem-se, marquem com o que é de vocês aquilo que é o diferencial. São 2 artigos, vão ser 2 artigos para todo mundo, então você vai falar assim, olha, eu sou Breno, eu preferi fazer uma comparação horizontal entre os 2 artigos, apresentando os primeiros pontos do primeiro artigo, os segundos pontos do segundo artigo, depois uma breve comentário entre as 2 coisas. Lucas Mars fala assim, são 2 artigos, todos os 2 versam sobre sentidos interessantes, eu vou pegar onde eles se convergem ou eles se divergem, assim por diante. Né? Rodrigo, quando chegou lá, apresentou um artigo de parenteral. Isso tudo que o Rodrigo falou aqui agora, o interessante era ele chegar e tentar esmiuçar isso dentro do próprio artigo. Cheguei e falou assim, eu lanço aqui no meio para que a banca possa entender aonde eu quis chegar, para além da apresentação e o conhecimento para vocês, onde eu acho que tem um conflito de interesse que seria interessante a gente ver o ponto de vista dos japoneses, que nesse momento a gente pode saber que de repente o trabalho é diferente, mas a questão velada em detrimento a uma marca não nos pôde trazer isso. Ou a Paulette chegar e fazer os comentários dela falando assim, olha, isso é uma situação que não tem acesso para todo mundo, mas me traz um outro benefício que não está nesse artigo. A chance de uma deshospitalização mais rápida, o paciente comer pela boca, o paciente ter o convívio com a família, assim por diante. Então, turma, eu estou tentando fazer agora no final do ano que vocês estejam prontos para uma certa situação. A gente vai ter prova de residência, a gente vai ter prova de reconhecimento de título de associação, prova de legitimação de título de médico dentro do Brasil, prova de tudo, entendeu? Eu quero que vocês estejam. O ano acabou, nós estamos em setembro. Outubro, novembro, dezembro já não vale mais nada, entendeu? Dezembro já tem 15 dias em que você vai lá só para ficar fantasiado de Papai Noel no plantão, tendo por semana uma comemoração, entendeu? Assim, família, enfim, mas outubro e novembro é o sprint que vocês têm para todas as coisas. Então, foquem. Ah, Igor, mas minha residência não acabou. Azar, você já vai para o R2, você já não vai mais mexer nisso que está lá atrás, entendeu? Então, o bombril que vocês mascaram o ano inteiro, vocês vão cuspir agora. E a hora de vocês estarem prontos e preparados é justamente essa. E eu fico muito incomodado quando eu acho que vocês não estão alcançando algumas situações, não que não estejam, vocês estão alcançando sim, mas eu sempre cobro um pouco mais de vocês, porque eu acho que eu posso não estar passando aquilo. E eu sempre vou cobrar para que vocês tenham o melhor tipo de formação e a melhor postura crítica. Tá ótimo. Posso falar com vocês hoje, ambos os hospitais, ambos os convívios, esse encontro que a gente tem aqui, e a percepção que eu tenho dos 2 polos, vocês são cirurgiões em formação bastante críticos e técnicos. Não é só cientista que vai lá e critica as coisas sem pôr a mão na massa. E nem só cientista que põe a mão na massa sem saber teoria. Vocês têm perguntas que vocês me fazem ao longo do convívio que me pela a espinha
e eu adoro ter isso de trazer para que o desafio se faça e vocês tenham condições precoces de se apresentar para o mercado que te espera. E por que é mercado? Porque, infelizmente, depois que vocês terminarem cirurgia, vai vir a parte comercial do que vocês esperaram até então. Vocês estão achando que a medicina vai continuar sendo somente essa sopa de borboleta na barriga com alguma coisa muito romântica. Não, vocês vão ter que pagar a conta e vocês vão ter que ter um time comercial de negociação. Não tem nada a ver com o paciente de vocês, não tem nada a ver com a medicina praticada com lisura, mas tem a ver com vocês mostrarem a cara e falar assim: mundo, me preparei muito bem, estou pronto, vou vender meu peixe para poder entrar no hospital, numa residência e assim por diante. Ok? Semana que vem a gente se fala. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, boa noite. Semana que vem a gente está aí com a mesma situação, educação continuada para os 2 hospitais. Agradecimento ao pessoal de São Francisco, da gestão de ensino, a professora Maria Fernanda, a Camila Rico, que é a responsável pelo setor de ensino, as ações todas lideradas pelo Dr. Rodrigo Faria, Dr. Musso, Dr. Marcelo Girundi. Dar os parabéns a todos que foram aos congressos e apresentaram os artigos. Vamos ver se a gente faz mais produção teórica. A gente teve pelo menos 3 ou 4 artigos sendo apresentados lá, e eu achei muito interessante porque bastou um ano para a gente produzir muito mais do que o ano passado. Um abraço. Boa noite, obrigada.